Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde no Nós Europa conto com a colaboração de Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Marco Teles, a nossa conversa começa por uma referência a estágios promovidos pela Comissão Europeia. São estágios remunerados e as candidaturas estarão a decorrer. Exatamente, são os chamados Blue Book, são estágios que são promovidos 2 vezes por ano por parte da Comissão Europeia. Aliás, não é a primeira vez que damos conta destes estágios cá no programa no Nós Europa. A Marta referiu, acho que a palavra-chave, que são estágios remunerados, portanto é um aspecto sempre interessante. Têm uma duração de 5 meses e, portanto, eles estão abertos a todos os jovens, ou ao menos jovens licenciados. Pede-se apenas aqui a licenciatura como formação de base e não se exige aqui o mestrado. Obviamente o conhecimento da língua estrangeira, pelo menos de nível C, do inglês, francês ou alemão, porque são as línguas oficiais trabalhadas, utilizadas nas instituições europeias. E a partir daí, portanto, resta apenas dizer que são estágios que podem acontecer na Comissão ou nas outras instituições europeias, falamos de 7 instituições no geral, ou nas agências descentralizadas que existem em toda a União Europeia. São cerca de 40 agências. As candidaturas são feitas online no site da Comissão Europeia, podem também consultar o próprio site do Europe Direct, onde está lá a informação, e, portanto, as inscrições ficam abertas até 29 de agosto. Queria apenas só referir que este período de inscrições que está agora a decorrer são para os estágios que se irão iniciar em março de 2026. O Europe Direct Madeira, que tem sido parceiro na realização destes programas desde há alguns anos, tem um evento programado para a próxima semana. Marco Teles, o que é que vai acontecer? É já na próxima semana, também não é inédito, o Europe Direct tem feito este tipo de evento, que está também, de certa forma, relacionado com este primeiro apontamento que falamos daqui dos estágios e que se prende com dar a conhecer à população programas e oportunidades, sobretudo para os jovens, relacionadas com programas existentes, portanto, ao nível da União Europeia. O evento chama-se Caminhos pela Europa, Experiências que Mudam Vidas. Irá decorrer, portanto, no dia 25, próxima semana, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos. Portanto, é um evento que integra um outro maior, tem a ver com a celebração da Semana da Juventude por parte do município de Câmara de Lobos e como estratégia o que o Europe Direct Madeira tem, e parece muito bem montada aqui a ideia, foi trazer 4 jovens que beneficiaram de programas europeus. Portanto, iremos ter, passo a citar, Maria Gouveia, que irá dar a conhecer a sua experiência no Serviço Voluntário Europeu, o João Sousa, que participou no Summer Camp, uma espécie de universidade de verão promovida pela Comissão Europeia em Portugal, a Ivete Sanches, que irá dar a sua experiência, o relato da sua experiência no programa Discovery EU, e o Ludger Câmara, que irá falar do programa Erasmus+, e, portanto, o convite fica aqui aberto a toda a população, porque podem, sobretudo os mais jovens, podem aparecer na Biblioteca Municipal e estar em contacto com estes 4 jovens que experimentaram este programa e, portanto, são as pessoas mais indicadas para esclarecer qualquer dúvida relacionada com estas 4 grandes oportunidades que a União Europeia fornece. Marco Teles, vamos falar do quadro financeiro plurianual. A Comissão Europeia apresentou a estratégia para os próximos anos e, apesar de virmos falando muito desta questão do quadro financeiro plurianual, talvez seja importante perceber o que é. À partida, todos nós percebemos o orçamento tem a ver com a questão do dinheiro e, portanto, o dinheiro da União Europeia é algo extremamente importante para todos os Estados-membros e, em particular, para o nosso país e, obviamente, para a nossa região. É apenas dizer que este quadro financeiro plurianual ele tem uma duração até 7 anos e, portanto, é também conhecido como orçamento de longo prazo. É um orçamento de investimento, define, no fundo, montantes máximos que podem ser investidos em cada área política e ele decorre, precisamente, como a Marta referia bem, de uma proposta que é avançada em primeira mão pela Comissão Europeia. Essa proposta depois terá que ser adotada por unanimidade no Conselho. O Conselho, como sabemos,
representa os governos dos Estados-membros da União Europeia, mas também terá que obter a aprovação do Parlamento Europeu por maioria absoluta e, portanto, esta volto a repetir, é apenas uma proposta que terá depois de ter o aval destas duas outras instituições. E este orçamento tem montantes que, apesar de tudo, não podemos compará-los com o dos Estados-membros. É e não é, Marta, portanto é um pouco confuso. Dizer apenas que, embora o orçamento, nós estejamos de facto a falar de um valor realmente bastante alto, mas o orçamento da União Europeia é de facto relativamente pequeno em comparação com os orçamentos nacionais. Só para nós termos uma ideia, nós estamos a falar de orçamentos que representam anualmente cerca de 1% do RNB, ou seja, do rendimento nacional bruto da União Europeia, portanto, são valores de facto, contribuições relativamente baixas de cada Estado-membro, que depois confere este bolo maior e que será depois distribuído de acordo com aquelas políticas que estão definidas e os programas que estão definidos e depois vão ter o tal aval do Conselho e do Parlamento. O orçamento de que estamos a falar é bastante ambicioso. Em relação aos anteriores, é de facto um progresso muito grande. Nós estamos a falar neste momento de 2 bilhões de euros, portanto é um valor de facto bastante alto. Como referiu a Presidente da Comissão Europeia ao apresentar o orçamento, considera que este orçamento mais estratégico, mais flexível e também mais transparente da história do Bloco. E porquê? É um orçamento, porque desde logo estas 3 palavras que estrategicamente ela utilizou, e vou-me repetir, que é o estratégico, o flexível e o transparente. Porquê estratégico? Porque efetivamente os orçamentos não podem ser obviamente sempre iguais, desde logo porque eles têm uma duração de 7 anos, e num período de 7 anos, Marta, como é óbvio, a conjuntura muda muito e, portanto, este é claramente um orçamento que procura dar resposta ao atual contexto político, económico, social que nós vivemos e que inclui, obviamente, este problema da agressão da Rússia à Ucrânia, inclui esta constatação óbvia que a União Europeia precisa de se manter cada vez mais competitiva no mundo cada vez mais global, mais competitivo também, que é necessário apoiar as empresas e apoiar também neste esforço de acompanhamento naquilo que é a transformação digital e pronto, já para não falar de um problema que persiste ao longo do tempo, que também tem a ver com a questão das alterações climáticas e de ser também aqui um orçamento onde estas questões de resposta aos desafios do clima estejam aqui previstos. Portanto, daí este reforço de von der Leyen ao dizer que é estratégico e que também tem que ser flexível e transparente. E podemos falar em alguns destaques deste quadro financeiro? Claro que sim. Haverá muitos, Marta, porque o orçamento é óbvio um documento bastante complexo, mas eu se calhar destacava algumas coisas que me parecem importantes. Um deles tem a ver com esta questão que von der Leyen também referiu da flexibilidade. Repara aqui nesta proposta uma ideia de passarmos dos atuais 52 programas do orçamento para reduzir apenas para 16. Isto poderá ser positivo visto de um determinado ponto de vista, poderá ser não tão bom quanto aquilo que se esperaria, portanto há aqui dúvidas em relação a esta alteração, mas tem a ver precisamente com esta questão da flexibilidade que se quer induzir a este programa. Depois também há aqui uma questão que tem a ver no fundo com as experiências do passado, com as situações que nós fomos, que a União Europeia foi apanhada desprevenida em diversas situações. A pandemia. Falo, por exemplo, da questão da Covid, da questão da Rússia e, portanto, precisamente para essas situações está previsto aqui afetar uma verba de 400 mil milhões de euros em empréstimos para utilizar em caso daquilo que foi designado como uma crise desconhecida, portanto, os tais imprevistos, no fundo, haver aqui um fundo de maneio para situações que possam aparecer. E depois, se me permite, há aqui apenas um aspecto que é aquele que porventura tem criado aqui mais conflito, mais conflito e alguma contestação, já no imediato, que é a fusão dos 2 maiores envelopes do orçamento e que tem a ver com a Política Agrícola Comum, conhecida como a PAC, e o Fundo de Coesão. Portanto, a ideia é juntar estes 2 envelopes num só. Isto é apresentado no plano, no orçamento, como os planos de parcerias nacionais e regionais. Isto irá também englobar fundos para a política social, para as pescas, para a política marítima e para a questão das migrações. Portanto, será um bolo muito maior, um envelope
muito grande, onde envolve também aqui a questão da PAC, e o problema, sobretudo, em 3 Estados-membros, que são claramente os beneficiários, os maiores beneficiários diretos da PAC, que é a França, a Itália e a Espanha, que manifestam receios, não é? Manifestam receios em relação à autonomia da parte agrícola europeia e destes apoios da PAC. E haver menos dinheiro. Portanto, não é legítimo pensar assim, Marta, que seja assim. Uma coisa é certa, o orçamento da União Europeia, as despesas da PAC ao longo do tempo têm vindo de facto a diminuir. Isto é uma verdade incontestável. Sim. Falávamos de cerca de 70% na década de 80, hoje é um valor muito mais baixo do que esse. Portanto, é difícil fazer também comparações com orçamentos anteriores, porque aqui a metodologia, a estrutura global está a ser alterada e, portanto, torna-se aqui difícil. A Presidente da Comissão Europeia diz que a agricultura será reforçada, já o Comissário responsável por essa pasta diz que não irá sofrer qualquer redução, mas desde logo aqui há diferenças. Uma coisa é sair reforçado, outra coisa é não haver redução. E, por exemplo, vou dar aqui o exemplo a nível nacional, a CAP, a Confederação de Agricultores de Portugal, já se manifestou sobre esta situação e está em desacordo com esta estratégia, porque diz que, ao transferirmos para os governos nacionais a responsabilidade da decisão, da gestão desse orçamento maior, que inclui desde a questão da coesão à política agrícola comum, isto pode haver desvio de verbas e, portanto, o receio aqui desta confederação, como tantas outras a nível europeu, é que realmente possa haver aqui este setor em particular possa vir a ser prejudicado. A concessão destes fundos poderá no futuro estar dependente da questão do Estado de Direito, do cumprimento por parte dos Estados-membros. Isso é uma questão que já se pedia, Marta, há algum tempo. Nós sabemos que, por exemplo, em relação à Hungria e à Polónia, o executivo de von der Leyen da Comissão Europeia já congelou diversos milhares de milhões de euros em fundos europeus, mas eram congelados em determinadas áreas, o resto do dinheiro continuava a fluir. O que von der Leyen vem dizer agora é que pretende condicionar todos os fundos, portanto, desde os subsídios agrícolas à política social, ao respeito pelo Estado de Direito. Portanto, não é apenas um fundo ou dois, mas são todos, porque se considerar que, obviamente, é importantíssimo que se mantenha, que se evite retrocessos democráticos e se continue a violar a lei, como efetivamente já se verificou situações dessas no passado. E a União Europeia continuará a ajudar a Ucrânia? No fundo, o que neste orçamento também aparece é utilizando no fundo, a estrutura do mecanismo Ucrânia. Os líderes europeus aprovaram no início de 2024 uma concessão de 50 mil milhões de euros. Neste caso, está previsto já neste orçamento um fundo ainda superior, num total de 100 mil milhões de euros, dedicado exclusivamente ao apoio à recuperação e à reconstrução da Ucrânia, que obviamente, mais cedo ou mais tarde, e esperemos todos que seja o mais cedo possível, venha a acontecer. Não é? E como irá a Comissão financiar, no fundo? De onde virá o dinheiro para o quadro financeiro plurianual? Obviamente, uma parte vem sempre daquela contribuição que, na verdade, é mínima de cada um dos 27 Estados-membros, não é? A outra tem a ver com, no fundo, dois recursos em particular que vão se manter, os direitos aduaneiros e o IVA, o Imposto sobre o Valor Acrescentado, mas a estes dois serão acrescentados mais 5. E o que é que a Comissão Europeia propõe? Fundos provenientes do Sistema de Comércio de Emissões, portanto ligado aqui às políticas climáticas da União Europeia, um outro relacionado com o mecanismo de ajustamento de carbono e 3 novos impostos, um relacionado com os resíduos eletrónicos, com os produtos do tabaco e o terceiro destes 3 novos que estava-me a referir, às empresas que tenham um volume de negócios anual superior a 100 milhões de euros, portanto, não estamos obviamente a falar de pequenas ou médias empresas, estamos a falar de grandes empresas, que também aqui a Comissão quer, no fundo, vir buscar alguma receita e estima-se que entre recursos antigos e novos, isso possa permitir à União Europeia arrecadar qualquer coisa perto dos 60 mil milhões de euros por ano. Para isso terá que ser aprovado esta estratégia. Para isso, obviamente, terá que ser aprovado. Como referimos desde o início, Marta, sim, é uma proposta, estamos em 2025, ele terá que entrar em exercício a 1 de janeiro de 2028, portanto, obviamente,
muita discussão, muitos avanços e recuos irão acontecer à volta deste orçamento, como é óbvio. Marco Teles, o verão é sinónimo de férias para muitos e também de viagens. E a verdade é que não tem sido fácil viajar nos últimos tempos, não é? E creio que todos nós insulares sentimos isso na pele, umas vezes por questões da meteorologia também. O São Pedro nem sempre colabora connosco, madeirenses, e prega-nos umas partidas ali no aeroporto, mas e sabemos muito bem, no fundo, o incómodo que isso provoca. Aqui gostaria de referir algo que também tem acontecido com alguma frequência em anos anteriores. São situações de greve. Por exemplo, neste mês de julho já tivemos 2 dias de greve que praticamente bloquearam o espaço aéreo francês. Nós temos quase 3.000 voos cancelados, 7.400 atrasos, 1 milhão de passageiros afetados com 2 dias de greve. E repare-se, uma greve no espaço aéreo pelos controladores aéreos franceses tem de facto muito impacto. 1 em cada 5 voos europeus habitualmente passa por França, mesmo que ele não chegue a aterrar no país. E, portanto, isto tem impactos muito grandes. Estima-se que esta pequena situação originou perdas de receitas no valor de 120 milhões de euros, é muita coisa. E, portanto, isto é algo que tem de certa forma, se agravado ano após ano. E aqui convém relembrar às pessoas que, de facto, nós estamos cobertos pela legislação europeia e existem os chamados... Os direitos aéreos e não só, mas neste caso estamos a falar dos direitos do transporte aéreo e não há que ter receio, nem de longe nem de perto, nem falta de vontade, porque muitas das vezes é isto que acontece, Marta, as pessoas pensam que o processo é muito burocrático e não exigem os seus direitos, as compensações a que têm direito quando os atrasos ultrapassam um determinado número de horas. E, portanto, há que continuar a reivindicar, de facto, os direitos, porque isto é um problema. Aliás, os transportes, no geral, é um setor muito problemático a nível da União Europeia. Aqui, o transporte aéreo, basta ver aquela aplicação do Fly Radar e nós começamos a ver como o espaço aéreo está a começar a ficar realmente muito cheio. E todos nós temos a experiência de quem anda de avião. São raríssimas as vezes em que conseguimos apanhar um avião que chega a tempo e horas. E tem a ver também, no fundo, com esta lotação do espaço aéreo europeu. Marco Teles, este é o último programa desta série, antes das tais férias de verão. Resta-me agradecer a sua disponibilidade para aqui estar. Eu é que agradeço o último programa da temporada 2024-2025, iniciada em outubro, já do ano passado, e que nos tem permitido, de facto, semanalmente trazer aqui algumas novidades daquilo que vai passando pela nossa Europa. Eu é que agradeço. Muito obrigada e boas férias. Boas férias, Marta. Obrigada.